Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar. Que alegria podermos estudar esta obra, já caminhando para o seu término, são 20 capítulos, estaremos hoje terminando o capítulo 16, o último item que compõe o capítulo 16. O item é ao fim da reunião. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que têm assistido o programa, feito parte deste estudo, vem escrevendo mensagens tão bonitas, significativas, que tanto me traz paz, alegria, motivação para estar aqui semanalmente estudando esta obra. Agradeço também à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de juntos estudarmos e aprendermos. O livro Voltei, ditado por Frederico Figner, que utilizou o pseudônimo de Irmão Jacó, pelas mãos de Chico Xavier, é um livro exuberante. Ele nos fala dos dramas. Ele foi espírita na sua última existência, um orador, divulgador, dirigente, um colaborador ativo na sua época, um homem muito dinâmico, um homem rico, que ajudou muitas instituições, inclusive o próprio Chico, que nesta altura vivia em Pedro Leopoldo, e ele nos conta um pouquinho as sensações, os dramas, as dificuldades, as dúvidas que ele teve ao chegar no mundo espiritual. E hoje vamos ver a conclusão desta reunião, em que estava Dr. Bezerra, Saião, Leopoldo Cirnei, Guilom Ribeiro, Caibar Schutel, a filha Marta, Andrade e tantos outros companheiros. E entre eles, um mais categorizado, que vem em forma de estrela, e conforme chegava, tomava a forma perispirítica de sua última existência, que foi Bittencourt Sampaio, um outro extraordinário espírita, que nós tivemos nos primórdios do Espiritismo aqui no Brasil. Então, o tema de hoje, ao fim da reunião. Diz o Espírito Amigo: em seguida, como se desejara subtrair-nos à ideia de cerimonial, passou a conversar naturalmente conosco. Referiu-se aos companheiros que lhe compartilham as atividades na esfera em que se encontra, e entabulou particular palestra com Guilom sobre o evangelismo no Brasil e as angústias do mundo moderno. Imagina, após o término da reunião, Bittencourt Sampaio, aproveitando que estava naquela assembleia, foi até Guilom Ribeiro. E ali eles estavam conversando um pouquinho como é que estava o Evangelho de Jesus na pátria que foi eleita para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E ali nós percebemos que esses espíritos estão sempre atentos, vigilantes, procurando estimular os companheiros que estão na retaguarda da difusão da mensagem. Percebemos claramente como este assunto, dentre outros que aqui poderíamos eleger, são importantes para esses espíritos que já atingiram uma evolução, que já atingiram um patamar, que olham por aqueles que ainda não atingiram. Imagina, se na década de 1940, 1950, que não tínhamos tantos espíritos encarnados comprometidos com o sexo, com as drogas, com as falcatruas, já era uma preocupação para os espíritos superiores, imagina na atualidade,
em que nós olhamos para todos os lados e é só pessimismo, negativismo, problemas, pessoas que não querem saber de nada com nada, pessoas que não têm responsabilidade com família, com o próximo, consigo próprio. É um momento difícil. O momento que vivemos, não digo ser melhor ou pior do que o do passado. Do ponto de vista intelectual, hoje temos mais facilidades. Hoje o jovem pode estudar, hoje o jovem tem uma gama de facilidades que antes não tinham. Quando falamos uma gama, é uma porcentagem, porque ainda há muitos que têm que trabalhar desde cedo. Ainda há muitos que têm que abandonar os estudos para poder ajudar em casa. E não estou falando de uma realidade distante, não. Estou falando de Itapira, com pessoas que eu convivo no Núcleo Chico Xavier, que vão mensalmente retirar a cesta básica. Eu não estou falando de pessoas que me contaram. Eu não estou falando de pessoas que eu li artigos. Eu estou falando de pessoas que no meu dia a dia eu convivo estando em Itapira, no estado de São Paulo, um dos estados mais desenvolvidos do nosso Brasil. Eu vejo até hoje jovens tendo que deixar de estudar para ajudar o pai doente, para ajudar a mãe doente, para ajudar em casa. Lógico que o número desses jovens de hoje, a porcentagem é menor do que a porcentagem no passado, quando meu pai, com 12 anos, ou 10, 11, 12 anos, já vendia picolé, sorvete nas ruas de São Paulo. Então, hoje, naturalmente, nós temos um número menor, mas ainda temos. Então, as dificuldades do mundo moderno estão ligadas diretamente ao grupo de encarnados. Hoje nós temos 8 bilhões de encarnados quase 8 bilhões já, e nós vemos as dificuldades sociais, as dificuldades comportamentais, nós vemos as lutas. A nossa geração predominante é gerada pelo egoísmo, é gerada pelo individualismo, pela preocupação do seu próprio eu, sem esquecer que temos uma pessoa do nosso lado. Estamos vendo recorrentes problemas que poderiam ser superados, ou aquecimento global por conta da ganância do homem. As empresas que poderiam mudar e ganhariam menos, mas se eu posso ganhar mais e vai poluir rios, mares, a atmosfera, não, isso deve ser um problema para os meus netos e bisnetos, eu quero é ganhar. Então é este o pensamento que nós temos, infelizmente, em muitos corações. A ideia do ter, a ideia do ser, a ideia do possuir, a ideia do fazer ainda está muito presente. E aquela ideia que nós tínhamos dos nossos avós, dos nossos bisavós, em que era muita troca, um tem milho e troca com outro que tem feijão, um tem pão e troca com aquele que tem trigo, hoje em dia nós já não temos mais trocas. Hoje em dia, a maioria das pessoas são regidas pelo material. Então eu faço o serviço, mas quanto que eu vou ganhar por isto? Por isso que nós temos visto tanto individualismo, tantas pessoas chegando no final da vida sem ter amigos, nós temos visto tantas pessoas morrendo solitárias, nós temos visto tantas pessoas, às vezes até tendo pessoas em casa, mas se sentindo sozinhos. É a colheita de uma vida toda, pensando apenas em si. Continua o espírito amigo. Mais 4 entidades ligadas ao fraternal mensageiro se materializaram em figura harmoniosa e fulgurante. Então, naquela assembleia, não veio apenas Bittencourt Sampaio. Ele convidou mais 4 companheiros de elevada posição espiritual para que pudessem estar naquele ambiente. E ali aqueles espíritos se materializaram. E esses espíritos que já chegaram a um grau evolutivo, no semblante transmite paz, inspiração para o bem, sentimento de renovação. Quantas pessoas já não traz aquele semblante carregado que só de olhar você já fica deprimido? Eu tive a oportunidade de estar um dia com o Chico Xavier, quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Foi em 1999, o Chico já com 89 anos de idade. Um abraço fraterno que ele me deu no Grupo Espírita da Prece, num sábado à noite em Uberaba.
E eu vejo aquele semblante. O Chico fisicamente nunca foi um homem bonito. Se nós olharmos as fotos do Chico, ele nunca teve beleza física. E eu não falo isso como demérito. Existem pessoas bonitas e pessoas menos bonitas. E o Chico não tinha uma beleza física. Mas o Chico, ele tinha tanto amor que ele se tornava uma pessoa bonita. E quando estávamos na sua presença, eu só tive a oportunidade de estar uma única vez com aquele ser iluminado, mas que transformou a minha vida. Até hoje eu sinto o magnetismo daquele homem. Aquele semblante que não tinha beleza física, mas tinha tanto amor nos olhos, tanto amor nos lábios, tanto amor na face, uma vida toda, ele já na velhice, senectude, já cansado por ter trabalhado a vida toda, mas ele tinha tanto amor que aquilo fazia com que a paz entrasse em nós. Então esses 4 companheiros que se materializaram naquela reunião, naquela assembleia, eles transmitiam esta mesma serenidade, este mesmo sentimento que o nosso querido Chico transmitia quando esteve conosco. Continua: abraçaram-me com carinho e cantaram com os meninos orientadores um hino suave consagrado a Jesus. Então, lembrando que os meninos orientadores têm um papel grandioso no plano espiritual, que eles têm a oportunidade, eles já poderiam estar na forma humana de um adulto, mas eles se conservam na forma humana de uma criança para orientar e instigar o bem nas outras crianças. Então eles se mantêm na forma de criança para poder auxiliar aqueles que tanto precisam de amparo, de proteção. Então são esses meninos que já têm uma evolução que seguem do outro lado auxiliando aqueles que ainda não têm. Continua: em torno de mim, os doces entusiasmos da Boa Nova traçavam planos de sagrada cooperação com o Cristo. Reportavam-se os amigos presentes às multidões de espíritos fanatizados no mal e aos sofredores desencarnados de todos os matizes, examinando recursos para esclarecê-los, ampará-los e auxiliá-los. Mas apesar do interesse com que lhes registrava os projetos de renovação redentora, não tinha comigo senão lágrimas de compulsão e reconhecimento. As palavras neste momento davam lugar a um agradecimento. Veja, de um lado Bezerra, de um lado Bittencourt, de um lado Guilom, de um lado Caibar-Schutel e outros mais, espíritos de estirpe, elevadíssimos, ainda não, como ele próprio diz, mas espíritos que já atingiram um grau de maturidade e que desempenham hoje grandes tarefas frente ao espiritismo e ao cristianismo. Mas é importante termos em mente esta ideia de que o trabalho segue sempre. Se temos a oportunidade de esclarecer alguém, se temos a oportunidade de auxiliar alguém, se temos a oportunidade de mudar a vida de alguém, mudemos. Não é propagar aos 4 ventos: olha, somente o Espiritismo tem salvação, como outras religiões fazem. Não devemos respeitar a interpretação que as outras religiões dão, mas devemos também observar que é fundamental nós levarmos uma palavra de estímulo. Num momento de tanta dificuldade como esta, e que vemos já que para o próximo ano a carência material tende a aumentar, frente ao desemprego aumentando, frente aos benefícios diminuindo, nós sabemos que as dificuldades para o próximo ano serão ainda maiores. Fora os problemas psicológicos, fora as enfermidades, fora toda uma série de herança que a pandemia tem nos deixado. O tempo passando de forma avassaladora.
os dias, as semanas, os meses, o ano. Eu confesso que o ano de 2022, para mim, pelo menos, passou rápido. Eu não vi. Ele iniciou e já está terminando. E pouca coisa eu notei que eu fiz. Diga-se de passagem, quando eu analiso o tempo e o espaço, eu fico triste. Porque ao olhar os meses que compuseram o ano de 2022, eu percebi que eu não fiz muito mais do que eu fiz em 2021, 2020, 2019. Isso me traz uma tristeza, porque a oportunidade que eu tenho hoje é uma oportunidade abençoada. E eu não posso parar no tempo. Com o conhecimento que eu tenho hoje, penso que esse sentimento é o mesmo que muitos possuem que estão me ouvindo. É o trabalho, é o corrigir as más inclinações, é o doar pelo próximo, o que nós já temos condições para tal, é nos esforçarmos ao máximo para não desistirmos do trabalho que nos chega. Não podemos mais pararmos, não. Não podemos mais sossegarmos na zona de conforto. Pelo contrário, precisamos nos estimular cada dia mais, cada momento mais, a fazermos o que está ao nosso alcance. Então eu olho para trás e vejo o que eu fiz de diferente. Mantive o Pão Nosso, mantive o Jesus no Lar, gravei mais 2 livros de André Luiz, ajudei na sopa aos sábados, tá, maravilha, tudo isso é importante. Mas o que eu fiz de diferente como esposo, como pai, como filho, como colega de trabalho, como colega de templo espírita, como um cidadão encarnado hoje e vivendo no Brasil? Pouco. Isso a mim entristece muito. Me entristece porque eu tenho capacidade de fazer mais, capacidade intelectual e capacidade espiritual. Mas às vezes a correria é tanta que a energia vai embora e quando chega o momento de fazer algo já não tem energia, o cansaço surge, os problemas surgem, só quero saber de descansar. Então essa reflexão aqui me serve muito. Quando o Bittencourt Sampaio, o espírito de alta elevação, chega para Aguilon e preocupa-se com o trabalho da evangelização, eu me pergunto, e eu? O que eu estou fazendo a mais do que eu fazia 1 ano atrás, há 2 anos atrás? E eu não posso mais culpar a pandemia. A pandemia, estamos ainda no estágio pandêmico, que sabe lá Deus mais quanto tempo teremos? Mas ela não é mais justificativa. Não podemos nos agarrar a isto. Precisamos dar um grito de liberdade e vermos a oportunidade que temos. Nós nos agarramos muito a pequenas coisas. É pandemia, violência, isso, é aquilo. E aí o tempo vai passando e eu vou me agarrando a essas argumentações que, se olharmos com bom senso, são argumentações que há muito já eram para terem sido superadas, mas precisamos abraçar uma causa. Precisamos abraçar com convicção e não mais ficar apenas na vontade de ser melhor, na vontade de fazer um ano melhor. 2023 já está diante de nós. Não adianta simplesmente eu ter vontade de ser melhor, eu ter vontade de ser justo, eu ter vontade de construir um mundo melhor. Não, eu vou construir um mundo melhor fazendo a parte que me cabe. E muito da parte que me cabe foi um pedido meu antes da atual existência, diz o benfeitor amigo. Outros cânticos se fizeram ouvir, comoventes e formosos. E quando Bittencourt Sampaio e os dele se despediram num deslumbramento de júbilo, sentiu o princípio de uma revolução interior, de profundas consequências em meu futuro. Perdera momentaneamente a curiosidade doentia que me orientara até ali. A claridade dos outros acentuara-me a obscuridade. Minha inquietação característica centralizara-se. Por que avançar no conhecimento cerebral de alma às escuras? Cabia-me mudar de rumo. Na realidade, fora agradecido pela benevolência de muitos amigos que me rodeavam o espírito.
de atenção e ternura, mas nos recessos de meu ser jaziam os sinais de minha inadaptação ao reino do Senhor, que eu ambicionava servir antes de estendê-lo aos outros. Tornava-se indispensável construí-lo dentro de mim. Embora a beleza inesquecível daquela noite de amor, as graças recebidas confirmavam-me, no fundo, as primeiras impressões de que eu não passava de um mendigo de luz. Interessante. Os outros itens e capítulos, eles sempre indagando, eles sempre querendo compreender, saber, indagar, mas ele não tinha ainda condições para tal. Não que as suas indagações fossem menos-valia, não, toda indagação tem a sua importância, mas naquele momento ele percebeu que era momento de servir, e não só momento de perguntar, de indagar, de questionar, era momento de trabalhar. Uma mensagem muito bonita, uma mensagem significativa que vem ao nosso encontro com uma forma bela de convite ao trabalho e ao esforço. Vamos terminando o estudo de hoje, tendo como ideia que o esforço, o trabalho, a renovação não precisa começar do outro lado. Quando eu morrer, quando eu estiver na outra dimensão, sem um familiar difícil, sem um problema aqui ou problema acolá. Não. Nós temos em nossas mãos a grande oportunidade de começar agora o trabalho de renovação. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando. E eu peço a sua ajuda aqui para o canal. O gostei é importante, o comentário, o compartilhamento, a inscrição no canal são pequenas ações que fazem toda uma diferença. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo encontro.